Você pegou para fazer um projeto de licenciamento ambiental, mas não sabe nem por onde começar, ou você já é experiente e quer saber começar corretamente para que ele seja aprovado no final da melhor forma possível? Então, me acompanhe aqui nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, tá? E aqui no meu canal, todos os dias você tem uma dica, um conteúdo super bacana para você ser um profissional florestal de sucesso, para você ter total confiança, segurança e autoridade nos seus trabalhos, consultorias, projetos no setor florestal e ambiental. Se você é um projetista, né, uma pessoa que apresenta os projetos de licenciamento, se você é a pessoa que analisa os projetos, se você é engenheiro florestal assim como eu, ou se você é de outras formações, como biólogos, agrônomos, se você é um engenheiro ambiental, enfim, se você é um profissional do setor florestal e ambiental, bem-vindo aqui ao meu canal, tá bom? E nesse vídeo eu quero te explicar o que você precisa fazer para começar corretamente um projeto de licenciamento ambiental, tá? O foco aqui do vídeo vai ser dicas e situações muito bacanas para você aprender a como desde o começo já fazer tudo corretamente, seguindo aí várias dicas e orientações que eu vou te dar, tá? Então, primeiro, só para a gente contextualizar, um projeto de licenciamento ambiental, de maneira geral, é um tipo de projeto em que você apresenta vários documentos e informações para algum órgão ou entidade que vai analisar esse projeto de licenciamento. E aí, uma vez que você apresenta esses documentos e informações para esse órgão de análise, esse órgão, por sua vez, ele vai analisar, né, tudo isso que você apresentou, seja lá o que for, e aí, com base naquilo que você apresentou, ou ele vai emitir algum tipo de certificado, ou algum tipo de autorização, ou algum tipo de parecer técnico, né? Então, o projeto de licenciamento ambiental, ele é fundamental para que você consiga a aprovação em determinadas tipos de situações no seu dia a dia como profissional do setor florestal e ambiental. Um projeto de licenciamento ambiental ele é diferente de uma consultoria, tá? Uma consultoria, você como que vende uma informação, né? Você como consultor, quando você dá uma consultoria para um cliente ou para uma empresa, o que você está fazendo é vender uma boa informação, e aí quando você vende essa informação, o seu cliente ganha tempo, ganha dinheiro, ele ganha parâmetros para uma tomada de decisão, tá? Então a consultoria também é muito importante, mas não é o foco aqui do vídeo, tá bom? Então enquanto na consultoria você vende ali uma informação, num projeto de licenciamento ambiental, seja ele qual for, você vende como que uma autorização, você vende um documento, e no final das contas você vende uma ferramenta para que o seu cliente ou a empresa que você conseguiu essa autorização, para que eles possam, de posse, né, dessa autorização, desse certificado que vai ser feito após o projeto de licenciamento, eles possam dar continuidade nos seus projetos, nos seus empreendimentos, ou para que o empreendimento como um todo, uma vez que se tenha essa autorização, o empreendimento ele possa então a fazer todas as suas atividades de maneira correta e de acordo com a legislação e com as normas e padrões estabelecidos, tá? Sendo assim, nesse vídeo eu quero então te explicar, né, quais são os primeiros passos que você precisa dar para que quando você fizer um projeto de licenciamento ambiental, você já comece de forma correta, tá bom? E esses passos vão envolver você, vão envolver o seu cliente, vão envolver a sua equipe. Uma vez que você tenha todas essas informações que eu vou te passar aqui, você já vai começar corretamente com muito mais confiança, segurança e autoridade. Tudo isso é muito importante porque uma vez que você já saiba quais são esses primeiros passos desde o início, você vai fazer com que você economize tempo, com que você economize esforços, com que você economize dinheiro, com que você economize recursos, e uma vez que você consegue economizar tudo isso, você aumenta exponencialmente, né, os seus lucros, tá bom? E outra coisa muito bacana também é que, por exemplo, se você já é experiente, você vai ter um plus aí com todos esses conhecimentos. Se você está começando, né, se você ainda não é experiente no ramo, você já vai ter muito mais clareza e segurança do que você precisa fazer antes mesmo de começar, ou uma vez que você está ali começando, quais são os primeiros passos que você tem que dar. Então, você vai adquirir mais experiência com essas dicas que eu vou te dar, você vai adquirir mais conhecimento que já vai te dar um foco maior, né, no que você tem que fazer desde o início em todos os projetos que você vai ter que fazer, tá bom? Então se liga aqui nas dicas que isso aqui com certeza vai te ajudar e muito
a ser um profissional mais confiante e com autoridade aí na sua área. Mas antes de eu te dar essas dicas, eu quero te pedir para que, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ou se você está aqui me acompanhando e você ainda não é inscrito, de qualquer forma, se inscreve aí no canal, ative o sininho para você a ser notificado cada vez que eu publicar algum vídeo. Aqui no meu canal, todos os dias, você tem aí pelo menos uma dica muito bacana que vai te ajudar muito aí no setor florestal e ambiental, tá bom? E aí cada vez que eu publico algum vídeo, né, se você não tiver com o sininho ativado, você não vai saber essa dica, você vai estar um passo atrás de quem estiver assistindo aqui os meus conteúdos. Por outro lado, se você tiver com o sininho ativado, inscrito e tudo mais, né, cada vez que eu postar algum vídeo, você vai estar por dentro de tudo, você já vai saber o que fazer, o que não fazer, você vai estar sempre em vantagem em relação aos seus concorrentes, tá bom? Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Outras dicas aqui, outras orientações que eu vou te dar aqui também, é para que você entre no nosso canal do Telegram, tá? Vai ter dois links aqui na descrição do vídeo. Um que é do canal do Telegram, tá? Lá no canal do Telegram você pode ver não só esse vídeo, mas também todos os outros vídeos que eu já publiquei anteriormente, outros conteúdos, PDFs, planilhas. Então lá no nosso canal do Telegram tem muito conteúdo bacana para você ter acesso na hora que você quiser, tá? E outra coisa também, que o link está aqui na descrição do vídeo, é para você se cadastrar e receber aí e-mails com conteúdos, dicas e informações que eu também mando por e-mail, né? Se por qualquer motivo que seja, se a rede social, se ela não acabar não entregando esse conteúdo para você, né? Uma vez que você esteja cadastrado, você vai ficar despreocupado, porque eu também sempre costumo mandar e-mails, conteúdos, né? Links por e-mail para quem está cadastrado aí no nosso canal, tá bom? Então já clique agora mesmo aí no link para você se cadastrar e também está sempre recebendo aí esses e-mails com todas essas dicas e até mesmo eventos que eu costumo fazer para vocês. Bom, a primeira dica que eu vou te dar aqui para você já iniciar corretamente um projeto de licenciamento ambiental é você fazer bons orçamentos sobre tudo aquilo que vai envolver o seu projeto de licenciamento, né? Quando eu falo fazer bons orçamentos, eu me refiro aqui a orçamentos de materiais, orçamentos de deslocamento, de hospedagem, de colaboradores e mão de obra, de custos diversos que você possa ter, né, durante todo o processo, tá? Porque uma vez que você faz bons orçamentos, você já vai ter uma boa noção dos custos que você vai ter. Se você fizer orçamento em mais de um local, você tem aí uma análise comparativa do mercado, de onde você pode gastar mais, onde você pode gastar menos. Talvez se você opte por algum custo maior, talvez você tenha que analisar então quais são as vantagens e desvantagens daquele custo, né? Então, primeiramente, faça bons orçamentos, porque aí quando você fizer, até mesmo quando você chegar para o seu cliente fazer uma proposta, você já vai estar mais apto até mesmo a negociar, né? Se às vezes o seu cliente, se ele achar que o preço que você está cobrando para aquele projeto de licenciamento é caro, se você fez um bom orçamento, você vai poder argumentar com ele, olha, eu tenho todos esses custos que eu preciso cobrir, por isso eu te cobrei esse valor. Ou então, se dentro do seu orçamento, se tiver custos que você possa negociar com o seu cliente, como por exemplo, custos de hospedagem. Às vezes você faz lá um custo você faz no orçamento a diária lá num hotel, em alguma coisa do tipo. Mas se o seu cliente puder então fornecer uma sede para você dormir junto com você e a sua equipe, né? Isso é um ponto que você pode negociar mais para frente, né? Mas de qualquer forma, para isso é importante que antes mesmo de você fazer o projeto, você ter bons orçamentos, dessa forma você vai ter bons parâmetros de custo, você vai conseguir definir uma boa margem de lucro para o seu projeto, né? E aí você vai potencializar ainda mais os seus resultados com confiança, com segurança e com autoridade. A segunda dica que eu vou te dar aqui é para você fazer um bom planejamento geral de tudo que você precisa fazer, tá? Quando eu falo um bom planejamento geral, isso significa você primeiramente fazer esses orçamentos que eu acabei de mencionar, né? Mas um bom planejamento geral significa também você fazer um bom mapeamento da área de objeto de estudo. Um bom mapeamento significa o mapa geral daquela área, tudo que vai envolver, tudo alinhado com seus objetivos aí dentro de cada projeto, né? Uma vez que você já defina quais são os objetivos do seu projeto, você já vai conseguir fazer um bom mapeamento da área, quais são as vias de acesso,
né? Um mapa, por exemplo, daquela fazenda, objeto do estudo, você faz ali um bom mapeamento para você definir e detalhar ali quais são os principais pontos que você tem que levantar, né? Um outro tipo de mapa que às vezes é importante você fazer também são mapas de vias de acesso, né? Se você está aí na sua cidade, na sua localidade, você tem que se deslocar até uma determinada área rural para fazer o levantamento, então é importante também você fazer um mapa de acesso para você saber as distâncias e conseguir se prevenir, se calcular aí também os tempos de deslocamento, possíveis pedágios, estradas que estejam asfaltadas ou não, tá? Tudo isso vai influenciar também no bom rendimento e desenvolvimento das suas atividades, tá? Então, procure também dentro do planejamento definir quais são os principais objetivos do seu trabalho. Cada trabalho ele tem um objetivo específico, né? E características e situações específicas. Então, uma vez que você consegue vislumbrar melhor quais são esses objetivos, você consegue calcular melhor os orçamentos, você consegue fazer um bom mapeamento já de acordo com aqueles objetivos, tá? Então, isso também faz parte do planejamento do seu licenciamento, né? Um bom planejamento também envolve você conseguir fazer como que um apanhado geral de quais são os principais equipamentos e materiais que você vai precisar para aquele projeto de licenciamento, né? Equipamentos de campo, equipamentos de escritório, equipamentos diversos que você vai utilizar em todas as fases, equipamentos pós-campo, que talvez você vai ter que fazer aí algum tipo de pós-estudo, algum tipo de análise, se você vai utilizar algum software ou não, né? Se você vai fazer o lançamento dos dados no campo mesmo ou no pós-campo, enfim, tudo isso faz parte do planejamento também relacionado aos materiais e equipamentos que você tem que fazer, né? Então, de qualquer maneira, faça um bom planejamento, porque aí isso vai te ajudar a mitigar possíveis imprevistos que possam acontecer, né? Ou se você, de qualquer forma, se você dentro do seu planejamento, se mais para frente surgir algum imprevisto, né, alguma coisa que você não estava esperando, você vai também estar mais apto até mesmo a resolver esses imprevistos, se você fez um bom planejamento. Terceira dica que eu vou te dar aqui é para você definir prazos, tá? O que significa definir prazos? Eu até anotei aqui para eu poder te explicar melhor, tá? Definir prazos, olha só, prazo para você coletar os documentos necessários, ou seja, se você está fazendo um projeto de licenciamento, esse projeto ele vai envolver não só coleta de dados em campo, mas ele também vai envolver uma série de documentos administrativos e pessoais que você precisa apresentar para o órgão ou para a entidade de análise. Então, procure definir um prazo para que ou você ou o seu cliente possa entregar em tempo hábil esses documentos, tá? Define prazos também para você, então, iniciar os levantamentos de campo, né? Até tal data, se você ou seu cliente já entregou todos os documentos necessários, então já tenha definido então um prazo para você ir a campo para fazer essa coleta de dados em campo, tá? Para você, um prazo então para uma vez que você já tenha definido qual que é o prazo para você ir a campo, procure definir então um prazo para que você então possa entregar o projeto de licenciamento até o órgão ambiental, né? Então isso inclui os documentos administrativos necessários, isso inclui também os dados levantados em campo, e aí uma vez que você consegue reunir todas essas informações, organizá-las e tudo mais, você então define um prazo para você dar entrada no órgão ambiental que vai fazer essa análise, tá? E aí, define então um prazo juntamente com o seu cliente para que ele possa te entregar tudo que cabe a ele para que você consiga fazer corretamente o seu trabalho, né? E aí é importante também você definir isso com o seu cliente para que todos saibam aí das suas responsabilidades, né? Quando você faz um projeto de licenciamento, quando você faz esse tipo de prestação de serviço, não só você, profissional que está prestando serviço, tem essas obrigações, mas o seu cliente também tem as dele. Então, procure definir também esse prazo junto com o seu cliente. E também define um prazo aí para você e a sua equipe estar pronta e apta para fazer o trabalho, né? Se isso envolve, por exemplo, algum certo tipo de treinamento que você tenha que dar, procure já então dentro do prazo fazer esse treinamento.
se isso inclui algum tipo de tira-dúvidas, esclarecimento, de contratação de pessoas, né? Se às vezes você está com uma equipe reduzida, mas você vai precisar de mais pessoas, então procure definir um prazo para você fazer isso, tá? Então essa dica aqui, tudo isso que eu estou te falando, está relacionado a você definir prazos para você, para o seu cliente, para a sua equipe, para que os levantamentos estejam feitos, para que todo o processo de licenciamento esteja feito e montado, e aí você, dentro de um tempo hábil, né, possa apresentar isso para o órgão ambiental ou a entidade que vai analisar esse projeto. Dica número 4 que eu vou te dar aqui, né, para você iniciar corretamente um projeto de licenciamento, é você não, além de definir os prazos, você também definir metas, né? Então imagina que você vai fazer lá um levantamento de campo, né, você vai fazer um inventário florestal, e aí para que esse levantamento de campo ele seja feito dentro de um prazo previsto, é importante então que você defina metas de, por exemplo, quantas parcelas amostrais vai ser necessário você fazer por dia, né? Se é, por exemplo, numa floresta nativa, né, dependendo do objetivo e da situação, se você vai ter que fazer um levantamento, por exemplo, de 4 parcelas amostrais por dia, né, 2 de manhã, 2 à tarde, será que você vai conseguir isso? Será que aquele tipo de floresta vai te permitir? Será que as situações em campo vão te permitir? Será que você vai ter que contratar mais equipes para dar conta de fazer essas parcelas, né? Ou se com a equipe que você tem, dentro das circunstâncias que estão lá em campo, né, vai ser possível, beleza? Então, você procure definir essas metas. Se por outro lado, se é numa floresta plantada, né, normalmente dentro de uma floresta plantada o deslocamento é mais fácil, é mais rápido, né, mas procure verificar, né, dentro do planejamento que você já fez, quais são as informações que você tem que levantar numa floresta plantada. Se você vai ter que fazer uma derrubada, empilhamento de árvores, isso demora mais. Se você vai ter que fazer uma coleta de solo nas parcelas amostrais, isso vai levar mais tempo. Então, dentro disso tudo, procure definir também os prazos, né? Aliás, procure definir então as metas de levantamento de campo, de quantas parcelas amostrais você vai ter que fazer por dia, né? Procure então definir metas com você, com a sua equipe, com o seu cliente. Procure já deixar isso bem claro na sua cabeça de quanto que você vai ter que fazer por dia de rendimento, de levantamento de campo, né? Para que o trabalho possa ser feito dentro de tempo hábil, né? E aí dentro dessa meta, à medida que você for trabalhando, você já vai verificar se aquilo que você planejou lá atrás está correto ou se você precisa aumentar aí a sua equipe ou não, ou dentro da mesma equipe que vocês estiverem trabalhando, vocês têm que melhorar ainda mais o rendimento, tá? Mas, de qualquer forma, define metas aqui, né, de produção, de levantamento de campo, de rendimentos, né? Isso tudo vai te dar muito mais clareza sobre aquilo que você precisa fazer antes mesmo de você ir a campo. Próxima dica que eu vou te dar aqui, né, para você iniciar corretamente um projeto de licenciamento, é você fazer um bom contrato com o seu cliente, né? Não que eu considere isso como algo obrigatório, até porque eu sei que muitas vezes os profissionais eles já têm ali uma boa relação com o cliente, que chega ao ponto de ser dispensável um contrato. Mas eu acho bacana o fato de você ter um contrato, porque isso é uma forma de dar mais transparência para você, mais transparência para o seu cliente, dar mais segurança para todos, né? Quando você faz um contrato, tudo já vai estar bem definido ali nos termos do contrato. Você, enquanto profissional, você já vai ter conhecimento sobre quais são, né, os seus direitos, mas também os seus deveres e responsabilidades. Possivelmente dentro do contrato você coloca lá os prazos que você tem que ter para entregar o trabalho para o cliente. Você já vai deixar bem definido e claro e transparente para o seu cliente ver, né, se você vai ter, por exemplo, uma obrigação de acompanhar esse projeto de licenciamento no órgão ambiental até que ele seja aprovado, ou se a sua obrigação é simplesmente fazer o levantamento de campo e protocolar. Existem essas diferenças, se isso tiver já colocado no contrato, é melhor ainda para todo mundo, né? Para o seu cliente, ele vai enxergar em você um maior grau de profissionalismo, né? Já que você vai estar deixando ali tudo bem claro e definido dentro dos termos do contrato, né? Então, o contrato é uma forma de dar mais transparência, né? Eu sou da opinião de que às vezes tem pessoas que não gostam de fazer contrato, né? Porque acha isso muito burocrático e tudo mais,
Mas eu acho que a grande vantagem do contrato é que ele vai dar mais transparência e clareza para todo mundo, né? Se depois de um tempo que vocês conversarem, se você perceber que tem algum tipo de padrão, alguma coisa que você não está lembrado, é só olhar no contrato que já vai estar tudo bem esclarecido lá, tá? Então, uma dica aqui muito bacana que eu estou te dando é essa, né? Faça um contrato que isso vai te dar mais profissionalismo e segurança para você e para o seu cliente. E agora, uma última dica antes de você iniciar o seu projeto de licenciamento ambiental é você fazer como que um checklist geral de tudo que vai envolver, de tudo que você vai precisar para fazer corretamente o projeto, né? Então, esse checklist inclui, por exemplo, materiais de campo, colaboradores, suporte. Depois que você já fez todo esse apanhado geral, né, do orçamento, do planejamento, né, depois que você já conseguiu definir claramente os objetivos, então você vai lá e faz um checklist, né? Quando você for para o campo, né, quais são os principais materiais e equipamentos que você vai precisar para fazer o seu inventário florestal corretamente, né? Você já tem todos esses materiais, você vai ter que adquirir novos materiais, né? Você vai então faz um checklist da questão do suporte, né? Suporte que eu falo aqui é, por exemplo, itens relacionados, né, aí à questão da hospedagem, você já tem tudo que você precisa, né, em relacionado à hospedagem, ao deslocamento, né, o deslocamento que eu falo aqui, por exemplo, o deslocamento seu da cidade, sede, onde você está aí, o seu escritório, até a fazenda, aí uma vez que você já esteja na fazenda, o deslocamento entre a sede e até os pontos aí de amostra, né, você já tem tudo isso já bem planejado, bem definido, até mesmo, por exemplo, o veículo que você vai utilizar, se ele vai atender essa necessidade, ou se você vai precisar, por exemplo, de um veículo 4x4, né? Procure fazer também um checklist geral aí dos colaboradores, né? Se todos os colaboradores eles já estão devidamente treinados, se cada um deles já sabe o que vai fazer, como que vai fazer, ou se você vai ter que dar um treinamento, ou se você vai ter que talvez terceirizar, né? Ou se você vai ter que contratar mais pessoas, né? Então, procure então fazer esse checklist geral de tudo que envolve, né? Até mesmo as atividades pós-campo, né? Quando você, depois que você fizer o levantamento de campo, né? Beleza. Aí como é que vai estar essa parte do pós-campo depois? Se é você ou se é outra pessoa que vai fazer o lançamento dos dados? Se é você ou se vai ser outra pessoa que vai fazer a geração dos relatórios, todos os cálculos necessários, até mesmo talvez quem vai acompanhar o projeto de licenciamento, se for esse o caso lá no órgão ambiental, né? Então, quando você tem tudo isso já bem definido, você já consegue ter mais clareza sobre cada fase do processo, sobre como que você vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, né? Quais são as responsabilidades de cada um, tá? Então, de maneira geral, depois de feito, se você fez até aqui todo o passo a passo, se você, né, cumpriu o dever de casa, por assim dizer, você já vai estar mais apto a conseguir visualizar com mais confiança, com mais tranquilidade, com mais autoridade tudo que o projeto de licenciamento envolve. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida? Você acha que eu esqueci de alguma dica muito importante que faltou eu citar aqui para você iniciar corretamente o projeto de licenciamento ambiental? Se ficou alguma dúvida, se você acha que eu esqueci de algo, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho, tá? Se você chegou até aqui, eu te peço para você curtir o vídeo, não se esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações também. Então também vou te pedir para você entrar no canal do Telegram, que o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Lá você vai ter acesso além desse vídeo, outros mais que eu já postei anteriormente. Vai estar lá tudo gratuitamente para você no canal do Telegram, tá bom? E também aqui na descrição do vídeo tá o link para você se inscrever e receber os nossos avisos, dicas e conteúdos que eu estou sempre mandando com frequência para vocês por e-mail, tá bom? Então dessa forma você já vai estar por dentro de todos os conteúdos que eu estou sempre postando aqui, para que você tenha total confiança, segurança e autoridade nos seus trabalhos aí no setor florestal e ambiental, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá? De qualquer forma, muito obrigado por você estar me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!